o nosso Deus. Então nós vamos falar mais especificamente, né, sobre a predestinação, que envolve tanto a eleição quanto a reprovação. Então é um tema, como eu disse, né, relativamente extenso e também um tema, eu não sei se nós podemos usar a expressão polêmico, porque para nós não há polêmica, mas talvez, né, por conta da repercussão que esse tema tem em outras denominações, também cristãs e evangélicas, talvez seja de fato um tema que levante algumas discussões, alguns problemas, né? Se nós considerarmos os nossos demais irmãos de outras denominações. Então nós vamos fazer esse estudo sem qualquer tipo de pressa, né? Qualquer tipo de assodamento. Vamos fazer com calma, a fim de que Deus possa nos auxiliar, nos ajudar, né? De maneira que nós tenhamos então a compreensão adequada, a compreensão correta do que significam estes aspectos, né, conforme os nossos símbolos de fé nos orientam. Então, antes de tudo, irmãos, nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele mais uma vez, não é, a bênção da iluminação sobre nós. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, a tua graça, a tua bênção sobre nós. Obrigado porque nesta manhã o Senhor nos trouxe aqui, à tua casa, a este lugar tão abençoado pelo Senhor, para mais uma vez abrirmos a palavra do Senhor e estudarmos, ó Deus, temas que são de fato preciosos para a nossa vida, tanto do ponto de vista do conhecimento do Senhor, quanto também da prática de nossa vida, da nossa experiência, da nossa relação contigo. Nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe durante esse tempo que estaremos aqui meditando neste tema, nesta aula, que o Senhor possa me dar, ó Deus, sabedoria, prudência, clareza na comunicação, nos exemplos, nas ilustrações, nos conceitos que aqui eu for apresentar aos irmãos, bem como também o Senhor dê aos meus irmãos, ó Deus, a clareza também em suas mentes, para que possam compreender, possam entender os textos que vamos mencionar aqui, e bem como também não apenas um conhecimento adquirido, mas um conhecimento que nos leve a amar mais o Senhor, que nos leve a uma profunda admiração pela obra do Senhor, uma profunda intimidade contigo, porque este é o nosso desejo. Nós sabemos que a teologia não deve ser apenas uma teologia da mente, mas ela deve ser uma teologia do coração, porque não faz sentido nós sermos informados de tantas coisas, mas estas coisas não fazerem um efeito, ou não produzirem um efeito prático no nosso viver diário. Portanto, nós te pedimos estas duas bênçãos, que o Senhor nos dê tanto o conhecimento, mas também a prática, para que a tua igreja possa crescer, de fato, neste conhecimento de Cristo e também na tua graça, Senhor. Dá-nos, portanto, uma bênção nesta manhã, de podermos nos sentirmos pertencentes a esta teologia tão maravilhosa, essa doutrina tão profunda, tão rica, que é a doutrina da eleição, que nos ensina que o Senhor nos chamou antes dos tempos eternos para sermos teus filhos e como teus filhos vivermos de maneira santa e irrepreensível para a glória do teu nome, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados irmãos. Então, nós vamos eu vou dar um salto aqui, porque essa primeira parte nós já tratamos, né, nos estudos anteriores, e nós vamos então partir do ponto, como eu disse aos irmãos, da predestinação. Na verdade é o mesmo capítulo, né?
é o mesmo capítulo 3, mas eu fiz essa separação porque os 2 primeiros parágrafos do capítulo 3 não tratam especificamente da predestinação, tratam dos decretos como um todo. Nos parágrafos 3º em diante, começa a falar sobre a predestinação. Então, por isso, porque a predestinação tem a ver com os decretos, né? Deus decretou tudo o que acontece, como nós aprendemos. E uma das coisas que ele decretou foi a escolha e também a reprovação, a escolha dos justos e a reprovação dos ímpios, né? Então, eu queria começar, meus irmãos, esse estudo de hoje, trazendo duas palavras de 2 teólogos, de 2 pastores, né? O primeiro deles, o pastor João Calvino, o grande reformador, que, inclusive essa semana, né, nós falaremos sobre ele, na nossa semana teológica. Vamos aprender um pouco de o porquê que nós nos identificamos, né, como pertencentes a essa tradição chamada de calvinismo, né? Muito embora o calvinismo ele não pertença necessariamente a Calvino, né? Esse é um ponto importante. Não foi só Calvino que produziu a reforma, nós sabemos disso. Calvino foi um pastor, um homem usado por Deus, como muitos outros foram, né? Guilherme Farel, próprio Lutero, Zwinglio, John Knox e tantos outros, né, que foram responsáveis por conduzir o povo de Deus a uma mudança de mentalidade. Mas Calvino é, sem dúvida, considerado o grande sistematizador, né? É aquele que reuniu toda essa gama de pensamento, todos esses conceitos, e reuniu, e por isso ele é conhecido, né, como este que foi aquele que deu, então, nome a esta teologia reformada que nós consideramos calvinista, né, o calvinismo. Mas, repito aos irmãos, não se trata de nenhuma maneira de idolatrarmos, de identificarmos Calvino como sendo um mestre nosso, como se fosse um pai, né, como Abraão, como nada disso. Ele foi um pastor de fato diferenciado, porque foi um gênio, né, com 26 anos de idade ele já havia escrito as Institutas da Religião Cristã. Então, sem dúvida alguma, foi um irmão a quem Deus concedeu inteligência, a quem Deus deu oportunidade, né, de crescimento na teologia. E Calvino, ele foi então reconhecido como como eu disse, que sistematizou essa doutrina chamada da predestinação. Então, a predestinação não é uma doutrina de Calvino, tá certo? Quando alguém nos acusar dizendo assim, olha, os calvinistas, Calvino falava da predestinação. Não é só Calvino. Calvino, ele, como eu disse, ele sistematizou, ele escreveu. Mas os reformadores, em geral, falavam da predestinação. Então, isso não é uma exclusividade de Calvino, né? É uma exclusividade da reforma, do pensamento reformado. Os reformadores, eles produziram essa doutrina da justificação pela fé somente e também a doutrina da predestinação de homens e anjos. Calvino escreveu isso de uma maneira mais clara, de uma maneira mais reunida. Então, ele atraiu sobre si esse foco, né, de ter sido ele o grande promotor desta teologia. Mas não é uma teologia de Calvino, é uma teologia bíblica, né? Isso está na Bíblia, como nós veremos, tanto que os nossos irmãos puritanos do século XVII, ao reafirmarem esta teologia, eles trouxeram textos bíblicos como prova, né? Eles não trouxeram escritos de reformadores, eles trouxeram a Bíblia. Então, antes de pensarmos em Calvino ou em qualquer outro teólogo, nós devemos mesmo pensar nas Escrituras Sagradas. E por isso eu trouxe para os irmãos 2 citações, uma de Calvino e outra de um outro teólogo bastante conhecido também, chamado François Turretini, que é um grande sistematizador também, e os 2 concordam quanto à necessidade que nós temos de, ao falarmos desta doutrina, nós sermos prudentes, sermos sábios, falarmos e ensinarmos com prudência, com sabedoria, de maneira a não usar a doutrina da predestinação como uma forma de apontar o dedo para as pessoas, dizendo, olha, você é um eleito, você não é um eleito, aquele fulano vai para o inferno, esse fulano vai... Não, nós não temos o direito de usar a doutrina da predestinação como uma forma de ataque orgulhoso
em nosso favor da nossa teologia. Então, a doutrina da predestinação não foi feita para que nós nos orgulhemos, pensando que nós somos os eleitos, nós somos isto ou aquilo, mas, pelo contrário, devemos fazer com prudência, com reverência, com santo temor, sabendo que os mistérios de Deus pertencem a Deus. Nós não devemos nos posicionarmos como especuladores, como curiosos, né? Mas devemos, pelo contrário, nos submeter às Escrituras Sagradas. Então vejam, irmãos, o que nos diz Calvino em relação a isso. Escrevendo aí nas Institutas, no volume 3 das Institutas, do capítulo 21, no segundo tópico, ele diz assim: se reina em nós o pensamento de que a palavra do Senhor é o único caminho que nos conduz a investigar tudo quanto é justo, dele sustentar-se, é a única luz que à frente nos resplandece para bem perceber tudo quanto a respeito dele convém considerar-se, de toda temeridade facilmente nos conterá e coibirá. Ou seja, se nós cremos que a palavra do Senhor é o único caminho que de fato nos revela quem Ele é, se nós cremos que ela é a única luz que de fato nos faz perceber o que devemos considerar sobre Deus, então nós devemos, por ela, pela palavra de Deus, sermos contidos, coibidos a agirmos temerariamente. E o que significa agir temerariamente? Diz ele aí: porque sabemos que, no momento em que transpusermos os limites assinalados pela Escritura, quer dizer, se nós formos além do que as Escrituras dizem, seremos perdidos fora do caminho, e entre trevas espessas, no qual teremos necessariamente que vagar muitas vezes sem rumo, resvalar e tropeçar. Se a palavra de Deus é o único guia, é a única luz que nos revela a respeito de Deus, diz Calvino, se nós formos além das Escrituras, ultrapassarmos os limites do que a Escritura diz, nós estaremos perdidos, entraremos num terreno de trevas espessas, sairemos do caminho. Portanto, diz ele, que antes de tudo isto, esteja diante dos olhos, olha o conselho deste pastor, procurar outro conhecimento da predestinação, além daquele que se expõe na palavra de Deus, é como se um homem quisesse andar fora do caminho por rochas e penhascos, ou quisesse ver em densa escuridão. Ou seja, o pastor Calvino está nos dizendo, olha, se nós queremos aprender acerca da predestinação, voltemo-nos para a Bíblia. Sair das Escrituras, ultrapassarmos os limites estabelecidos pela Bíblia, pode causar em nós um grande e sério problema, um desvio, porque nós não estaremos contidos nos limites dela. E ele então conclui assim: insisto que devemos permitir ao homem cristão abrir a mente e os ouvidos a todas as palavras de Deus que lhe são dirigidas, desde que se faça com esta moderação. Qual moderação? Que assim que o Senhor haja fechado sua santa boca, também fecha ele atrás de si o caminho à especulação. Aqui está o limite da sobriedade, que, ao aprendermos, sigamos a Deus, deixando que Ele fale primeiro. Se o Senhor deixa de falar, tampouco nós queiramos saber mais, nem avançar mais um passo. Veja que interessante, Calvino dizendo, olha, irmãos, nós vamos até onde Deus vai. Se a Bíblia para de falar sobre determinado assunto, nós também devemos parar de falar. Não vamos entrar em especulações, porque isso não é de direito nosso.
Nós só podemos ir até onde as Escrituras nos dizem, este é o limite. Então, por exemplo, as Escrituras não dizem quem são os eleitos. Então, nós não temos o direito de apontar aqui ou ali se alguém é eleito ou não é eleito. Não temos o direito. Isto é um mistério que cabe a Deus. Nós não temos o direito de dizer quem é reprovado ou não, porque nós não sabemos quem é reprovado ou não. O ladrão na cruz, se fosse perguntar, talvez, para alguém que não tivesse estado naquele momento da sua conversão, talvez alguém dissesse, não, ele foi para o inferno. Claramente ele foi para o inferno, um homem mau, roubava as pessoas, mas não foi exatamente naquele último instante, naquele último suspiro, que a eleição se mostrou evidente na vida daquele homem. Então, quem somos nós para dizer que uma pessoa ou outra não será ou não é eleita, não será salva ou não ou será condenada? Fiquemos calados quanto a isso, porque se Deus não fala nas Escrituras, quem somos nós para falarmos? É isto que Calvino está dizendo. A Escritura se limita a si mesma. Deus estabeleceu a Escritura como o lugar em que nós vamos tirar as nossas dúvidas. Para além da Escritura, nós não podemos dizer. Este é o ponto hermenêutico mais importante, irmãos, da Reforma, que nós conhecemos por aquela expressão latina, sola Scriptura, só a Escritura, só. Então, não importa o que dizem os grandes pensadores, se o que eles dizem não pode ser comprovado pelas Escrituras, fiquemos com a Escritura, fiquemos com a palavra de Deus. Se a Escritura não fala, não falemos. Este é o ponto que nós devemos considerar. Agora veja um outro teólogo, que é o que eu disse, o François Turretini. Alguns usam a expressão Francis Turretini, né, porque o Turretini é um italiano, né, o François francês. Então, mas a pronúncia aí pouco nos importa, né? Veja o que ele diz no seu compêndio de teologia apologética, né? Esse é um grande material, são 3 volumes, bem densos, né? E o Turretini diz assim: embora entendamos que a predestinação deva ser ensinada, ela tem que ser ensinada na igreja, nem de longe supomos que se deva dar largas à curiosidade humana. Porém, cremos que haja aqui necessidade de grande sobriedade e prudência, seja para que permaneçamos nos limites prescritos pela Escritura, não pretendendo ser sábios além do que está escrito, seja também, por outro lado, para que prudentemente tenhamos em consideração as pessoas, lugares e tempos, a fim de regulamentar a proposição das Escrituras. Então, o Turretini está dizendo, olha, fiquemos nas Escrituras e respeitemos os limites das pessoas quanto à compreensão desta doutrina. Se esta doutrina é uma doutrina difícil de digerir, façamos com prudência, façamos com lentidão, façamos com paciência. Não queira enfiar a goela abaixo aquelas coisas que as pessoas ainda não têm condições de assimilar. Vá com calma, é isso que Turretini está dizendo. E ele continua aqui ainda dizendo assim: daí crermos que essa doutrina não deve ser totalmente suprimida, retirada, né, com base numa modéstia irracional, ou seja, vamos pensar assim, não, a igreja não tem condições de entender isso, então nós não vamos ensinar isso. Né? E, infelizmente, isso acontece em alguns lugares, né? Alguns pastores, isso aí é muito difícil, a igreja não vai entender isso não, então deixa para lá. Lembra que eu contei para vocês de um colega seminarista, né? Acho que eu falei isso na quinta-feira. Um colega seminarista foi trabalhar numa igreja, e aí ele começou a pregar no Antigo Testamento. O pastor o chamou e falou assim, olha, aqui a gente não prega no Antigo Testamento não, aqui a gente prega só no Novo Testamento, porque o Antigo Testamento é muito difícil. E aí o pessoal não entende muito bem. Então é bom o novo, porque o novo é uma linguagem, né, mais
Olha só. E aí ele chegou no seminário todo chateado com isso, né? Porque é um absurdo, né? Então, quer dizer, é isso que o Turretini está dizendo. Olha, não vamos usar não vamos deixar de ensinar usando uma modéstia irracional, né? Como se as pessoas não tivessem condições de entender. Mas aí, por outro lado, ele diz assim: nem se esquadrinhada curiosidade com presunção temerária. Ou seja, também não como uma curiosidade, uma especulação para tentar descobrir quem não é o eleito. Não. Ele está dizendo, antes, esta doutrina deve ser ensinada sóbria e prudentemente. Veja que ele usa os mesmos termos, né, de Calvino. Com base na palavra de Deus, de modo que se evitem os rochedos traiçoeiros. Quais são os rochedos traiçoeiros? Ele vai colocar 2. De um lado, o rochedo da ignorância fingida. O que é a ignorância fingida? É uma ignorância que nada deseja ver propositadamente, se cega para as coisas reveladas. É aquela situação seguinte, que a Bíblia está dizendo, mas o indivíduo ele finge não entender. Não é? A Bíblia está clara ali. Aí o indivíduo, para justificar sua falha, seu pecado, ele finge, não, pastor, não é isso não, isso aí não é isso que está falando não. Né? E começa a dar interpretações enviesadas para tentar fugir da verdade. Então, é a ignorância fingida. E, por outro lado, ele diz, o outro rochedo. Do outro lado, o rochedo da curiosidade injustificada, que se ocupa em ver e entender tudo, até mesmo os mistérios de Deus. Né? Então, é aquele indivíduo que, pela sua curiosidade, ele quer saber tudo, como foi na Idade Média, né? Que os teólogos queriam discutir quantos anjos cabiam na cabeça de um alfinete, né? Porque o anjo, será que ele... E aí eles discutiam isso, faziam conferências, né, para discutir essas coisas, e Calvino, inclusive, ficou muito bravo com os teólogos da Universidade da França, né, que é a Universidade Sorbonne, e nas institutas ele chega a dizer, aqueles porcos de Sorbonne, né, que eram... que faziam essas especulações e tal, porque ele era contrário mesmo a essas ideias de buscar... e essas expressões da Idade Média são muito engraçadas, porque parece que, quando a gente lê assim, fala, nossa, mas esses irmãos, né, Lutero, Calvino, eles não tinham papa na língua não, né? Chamavam o povo de porco, de serpente, né? Mas é porque era uma linguagem própria da época, né? Própria da época. Então, não se assustem, não é que Calvino era um mal educado, né? É porque eram expressões próprias. Se os irmãos lerem textos da Idade Média, dos vários teólogos, inclusive os católicos, né? Os teólogos católicos também, eles usavam muito essas expressões, porcos, víboras, né? Eles usavam essas expressões de animais, né, para se referir a pessoas que eram, às vezes, ignorantes quanto a uma doutrina, ou eram pessoas agressivas na sua proposta. Então, o Turretini diz aí, contra ambos, né? Quer dizer, tanto esta curiosidade injustificada quanto a ignorância fingida. Nós declaramos, juntamente com os ortodoxos, com os reformados, que a predestinação pode ser ensinada com proveito, contanto, desde que, né, isso seja feito sobriamente, com base onde? Na palavra de Deus. Então, meus irmãos, é o que eu tenho insistido, né, aqui na nossa igreja, e graças ao bom Deus, os irmãos têm me dado ouvidos em relação a isso. Nós não desejamos sair 1 milímetro sequer das Escrituras Sagradas. Então, é o compromisso que eu fiz com o conselho desta igreja, o compromisso que eu fiz com os irmãos, porque é o compromisso que eu primeiramente fiz com Deus, né? O compromisso nós vamos abrir a Bíblia. Eu estou aqui com a Bíblia, só a Bíblia. Nós vamos abrir a Bíblia. Porque a Bíblia é nossa única regra de fé e de prática. Então, ela precisa responder aos nossos dilemas, ela precisa responder às nossas dúvidas, não é? Se ela é, de fato, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, como nós declaramos, é nela que nós devemos buscar as respostas para as nossas dúvidas.
e pela graça de Deus é o que nós temos feito, né, meus irmãos? Quando a gente usa os catecismos, as confissões, como nós estamos fazendo, nada mais é do que fazer de uma forma didática aquilo que as Escrituras fazem. Então, o que os catecismos e as confissões fazem? Eles fazem de forma didática. É como um professor que resume aquela doutrina e coloca para você ali numa frase, num parágrafo, mas, sobretudo, eles nos levam para onde? Para as Escrituras. É lá que nós vamos investigar, e é por isso, então, que eu apresento aos irmãos aqui os 2 parágrafos, tendo em mente estes conselhos que nós recebemos de Calvino e de Turretini, de que nós vamos tratar desta doutrina de maneira tranquila, de maneira sóbria, de maneira não especulativa, de uma maneira a não investigar ou perguntar sobre coisas que a Bíblia não trata, mas nós vamos abrir a Escritura naquilo que nos é revelado. Se Deus revelou, Ele revelou a nós, diz Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos. Então, onde elas estão reveladas? Na Bíblia. Se elas estão reveladas aqui, ouçamos o que a Bíblia nos diz, não é? Então, nós vamos ler aqui o primeiro, que na verdade é o terceiro, né, parágrafo do capítulo 3. Então, eu acho que os irmãos conseguem ler comigo. Vamos ler juntos o terceiro parágrafo, que é o primeiro texto que está aí. Pelo decreto de Deus e para manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Então veja que esta é a afirmação, muito sucinta, inclusive. Pelo decreto de Deus, não é? Deus decretou, nós já vimos o que são os decretos, e para a manifestação da sua glória. Então, claramente o texto diz, alguns homens e anjos, não é? Portanto, estas 2 classes das criaturas racionais de Deus. Então, a predestinação não diz respeito, por exemplo, aos animais. Nós não temos na Bíblia esta indicação, não é? Por isso que quando alguém nos pergunta assim, como os netinhos da irmã Sirlene, né? Pastor, vai ter cachorrinho no céu, né? Será que quando como é que é o nome da cachorrinha? Lisa. Eu lembrei da Phoebe, né? Da Nath. Lisa, né? Será que quando Lisa morrer ela vai para o céu, né? Nós não temos essa resposta na Bíblia. Não temos. Eu sei que há alguns irmãos teólogos, né, que entendem que talvez tenhamos animais nos céus. Porque, né, mas a Bíblia não diz com clareza, nós não sabemos. Agora, o que nós sabemos é que a Bíblia não fala sobre a eleição de animais. Tipo assim, não vai ter no céu só vai ter cachorro da raça Shih Tzu, né? Não tem isso, não tem eleição de animal, né? Gato só se for angorá. Não é isso? Não sei. Isso aí não tem como responder. Nós entraríamos naquelas especulações que somos proibidos, né, de fazer. A Bíblia fala de homens e anjos. Então, de criaturas racionais de Deus. Quanto a animais, nós não sabemos, né? A Bíblia diz que haverá árvore, porque é a árvore da vida. Então, se tem árvore, tem vegetais. Não é isso? Então, nós sabemos que haverá plantas, alguns tipos. Não dá para saber se vai ter samambaia, mas dá para ter uma ideia de que vai ter, pelo menos, árvores. Que tipo de árvore? Será que vai ser cedro? Será que vai ser pau-brasil? Não sei. Aí não dá para dizer, a Bíblia não fala. Então, é nesse aspecto que nós não devemos especular, né? Nós vamos até onde a Bíblia diz que existe. Agora, homens e anjos, a Bíblia com muita clareza menciona. Então, vamos ver esses textos aí, por favor, irmãos. Vamos começar mesmo na sequência, né? 1 Timóteo. Alguns textos são repetidos. Os irmãos vão ver que, à medida que a gente for avançando no estudo, alguns textos se repetem. Mas não tem problema de nós repetirmos, né? Porque, mesmo que nós repitamos os textos, a ideia é que nós assimilemos mesmo. Então, se for o caso de repetir,
Os irmãos não precisam ficar com aquela sensação, esse aí nós já lemos e tal, não tem problema, a gente lê de novo, porque quase sempre a ênfase, né, do ponto aqui é em um aspecto do versículo. Então, se for o caso de repetir, não tem problema. 1 Timóteo 5:21. Vamos começar por aí. E como eu disse aos irmãos, sem qualquer tipo de correria, de pressa, né, nós vamos usar o tempo que for preciso, até porque nas 2 próximas semanas nós não teremos a escola dominical, né, porque na semana que vem será a semana teológica, então o reverendo Hermes vai fazer a sua lição de acordo com o tema, né, que é a espiritualidade de João Calvino, e na outra nós teremos a ceia. Então nós só nos veremos nesta lição, neste tema, mais para frente. Então eu não vou correr também, para os irmãos não se esquecerem, né? Esse tipo de tema precisa estar bem vivo na cabeça da gente, para a gente acompanhar o raciocínio. Vamos ver aí 1 Timóteo 5:21. Vamos ler juntos, meus irmãos, por favor. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Veja o termo que eu quero destacar aqui, que a Confissão destaca, né? É o termo anjos eleitos. Então, se o texto de Paulo fala a respeito de anjos eleitos, naturalmente, ele está, por outro lado, excluindo aqueles anjos não eleitos, né? Vamos, Marcos 5:38. Marcos 5:38. Vamos ler juntos. Deixa-me só conferir aqui, acho que essa referência não ficou certa. Só um minutinho, deixa-me ver aqui. Acho que essa referência está copiada errada. Só vou conferir aqui, irmãos. Deixa eu ver como que está aqui na própria confissão. Talvez eu tenha transcrito errado. Não, é Marcos 8. É 8:38 e não 5:38. Foi um erro meu aqui na hora de digitar. Marcos 8:38. Marcos 8:38. Isso mesmo, é esse mesmo. Marcos 8:38. Vamos lá? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Está vendo? Então, se há santos anjos, existem anjos que não são santos, né? A ideia de santidade aqui não é só a ideia de pureza, é a ideia de posicionamento diferenciado, né? Eu já tenho explicado aos irmãos isto, que muito embora nós tenhamos na nossa cabeça a ideia de que santidade tem a ver com moralidade, né? Que é a ideia de um viver moralmente correto, mas a santidade na Bíblia, num primeiro lugar, tem a ver com posicionamento, ou seja, é a pessoa que é colocada em outro lugar, ela é separada. Não é esse o conceito que a gente costuma usar? Santo significa separado. Mas separado de quê? Separado, posicionado no outro lugar. O Salmo 1 nos ajuda bem a saber isso. Porque diz lá o Salmo 1 o seguinte, que o justo é como árvore plantada junto a correntes de água. Então, a ideia do plantado ali, no original, dá mais a ideia de transplantar. Ou seja, a árvore ela é tirada de um lugar seco e plantada num lugar onde tem água. Por isso que ela no devido tempo dá o seu fruto, a folhagem não murcha, certo? Então é a ideia de que você foi tirado do império das trevas
e transportado para o reino do Filho do seu amor. Veja que toda a linguagem bíblica, ela se refere a isso, né? Ou você é tirado de um tremedal de lama e firmado os pés sobre a rocha. Então, percebam que os textos têm a ver com essa mudança de lugar, né? Então, santidade na Bíblia tem a ver com isso. Você foi tirado de um império maligno e foi transportado para um império ou um reino sagrado, um reino celestial, que é o reino de Jesus Cristo, né? Então, quando fala aqui santos anjos, é essa a ideia. Não só de que eles são moralmente puros, mas de que eles também foram colocados numa posição diferenciada, né? Eles estão numa posição diferenciada, que é a ideia, que dá a ideia da eleição, né? Eles foram escolhidos para se posicionarem num determinado lugar. Vamos ver agora Marcos 25, versículos 31 e 41. Mateus, irmãos. Mateus 25, 31 e 41. Aqui é para mostrar o seguinte, porque o versículo 31, ele pode dar a ideia de que Jesus está falando de todos os anjos, não é? Porque a expressão aí, de fato, é uma expressão genérica, todos. Mas aí, no 41, fica claro sobre que anjos, ou a quais anjos Jesus está se referindo, certo? Vamos ler então, 31 e 41, Mateus 25. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Está vendo? Então aqui você fala, mas então são todos os anjos. Mas olha o que o 41 diz. Vamos lá. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então há anjos diabólicos, né? Há anjos que servem ao diabo. Então, não são todos os anjos, lá do 31, no sentido genérico ou universal, né? Mas, quais anjos? Todos os anjos que seguem a Jesus, os santos anjos, certo? Os anjos do diabo, que também são anjos, que nós chamamos com outros nomes de demônios, né? Que são os anjos que servem a Satanás, estes estarão à esquerda. Provérbios 16, 4. Aquele pastor que falou que não podia ensinar o Antigo Testamento, né? Ia tirar esse texto aqui do... Provérbios 16, 4. Interessante, irmãos, que a inspiração bíblica, né, é realmente um milagre, é um mistério, porque Salomão, eu penso, com certeza ele não tinha uma elaboração teológica a respeito da predestinação. Não é? Se você fosse conversar com Salomão sobre predestinação, ele certamente não citaria filosofias, né, ou teologias, como nós conhecemos. Mas veja que, por estar inspirado, por ser inspirado pelo Espírito Santo, ele de fato traz, né, esta compreensão já nos seus provérbios, né? E os provérbios eram conselhos sábios que deveriam ser repetidos pelas pessoas. Então é como se essa palavra aí, esse provérbio, estivesse na nossa boca o tempo todo e você recitasse, né, como se fosse um ditado mesmo, né, uma moral da história, né? Então olha só o que ele diz aí, Provérbios 16, 4. Vamos lá? O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Então veja que há uma escolha, né, deliberada, e interessante também que o versículo usa a expressão Senhor
na tradução da expressão hebraica Yahvé. Yahvé, como os irmãos já sabem, é o Senhor da aliança, é o Deus da aliança. Então aqui, Salomão não está falando do Deus criador, do Elohim, o Deus lá de Gênesis 1. Criou Deus os céus e a terra. Ali é Deus criador, o Deus no sentido universal, o Deus que criou todas as coisas. Aqui ele está falando de um Deus relacional, do Deus pactual, do Deus que se inclinou para salvar um povo. Então veja que esse Deus da aliança, esse Yahvé, ele criou todas as coisas com determinados fins, inclusive os ímpios, inclusive os perversos, para aquele dia específico. Então observe que há um propósito eletivo, né? Não é aleatório, não é uma questão de sorte, né? De Deus fazer um sorteio, uma roleta russa, né? Não é girar a roda, aquela roda lá do Silvio Santos, gira, 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 roda, 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 né? Não é isso. Deus escolhe de maneira proposital, Deus escolhe com um propósito específico. Vamos ver aqui outro texto, Romanos 9, 22 e 23. Romanos 9, na semana passada, né, nós tratamos dele, e eu até brinquei com os irmãos que eu disse que eu não ia falar sobre o texto todo, acabei falando sobre o texto todo, né? Romanos 9, 22 e 23. Esse é um texto que também eu ainda quero trabalhar um pouco com os irmãos, mas um pouco mais para frente, que é a questão da salvação dos judeus, né? Esse é um ponto que também é um ponto de compreensões diferentes dentro do mundo reformado, né? Há quem entenda que Deus ainda tem um plano para Israel, né? Há outros que entendem que não, que esse tempo já passou, mas essa é uma outra discussão para um outro tempo, né? Depois que a gente avançar aqui nesse tema da predestinação. Vamos ver aí 22 e 23. Vamos ler juntos. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Então aqui nós temos, a ênfase aqui é no preparados para, né? Então, os vasos de ira foram preparados para a perdição. Então veja que há uma intencionalidade nisso, não é por acaso, eles foram preparados para isso, né? E os vasos de misericórdia também foram preparados para a glória. Os vasos de ira foram preparados para quê? Diz lá o texto no início do versículo 22, querendo Deus mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder. Então vamos lembrar, por exemplo, de Faraó. Faraó, para que Faraó existiu e para que Faraó se endureceu a ponto de não deixar o povo ir, né? E Deus enviar aquelas pragas? Para cumprir isso aqui, para que Deus pudesse mostrar a sua ira contra os povos escravizadores, né, de Israel, e para que Faraó conhecesse o seu poder, né? Quando Jesus ia curar, há um dos milagres de Jesus que são muito significativos nesse aspecto. Naquele caso em que Jesus diz assim, perdoados estão os teus pecados, daquele homem que era paralítico, né? E aí os judeus começam, mas é blasfêmia, só Deus pode perdoar pecados. Aí Jesus fala assim, para que saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecados, digo também, levanta-te e anda. Interessante que ali Jesus inverte, né? Geralmente ele curava a pessoa e dizia, a tua fé te salvou, como nós lemos inclusive hoje aqui no Evangelho de Marcos, né? Vai, a tua fé te salvou. Mas nesse caso específico, Jesus inverte, porque Jesus mostra que
o poder para salvar pecados, ele não necessariamente está vinculado à cura física. São coisas distintas. Deus pode manter um problema físico em alguém, mas salvá-lo da morte. Ou pode fazer as duas coisas, como foi o caso lá, porque ele tem poder para isso, né? Então ali Jesus está mostrando, olha, eu tenho poder para fazer isso. E quem é que tem poder para curar e para perdoar pecados? Só Deus. Então nisso ele usou de misericórdia para com o homem que foi curado e usou de ira contra aqueles que eram seus algozes. E aqui naquele caso ele fez as duas coisas. Ele demonstrou a ira contra os algozes e demonstrou o poder contra os algozes, né? De maneira que ficasse claro que ele tem o poder sobre todas as coisas. E finalmente, irmãos, nesse primeiro tempo aí, Efésios 1, 5 e 6. O capítulo 1 de Efésios, né, todo ele é dedicado, nós poderíamos até dizer o 1, 2 e 3, né, porque nos 3 capítulos Paulo trata muito especificamente sobre a questão da eleição, né, da vida, da nova vida. E aí, a partir do 4, é que ele mostra como que essa doutrina tem impacto na vida real das pessoas, né? Efésios 2, ou melhor, Efésios 1, 5 e 6. Vamos lá? Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, Ele nos predestinou em amor. Está aí no versículo 4. Não sei por que eles tiraram em amor e colocaram no 4, né? Podia colocar no 5. O em amor aí faz parte do versículo 5, né? Em amor Ele nos predestinou, né? Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, segundo o beneplácito de sua vontade. Nós já até estudamos isso, a questão do beneplácito, né, da palavra beneplácito, que é a palavra eudokia no grego, né, que é a palavra que tem a ver com prazer. Então Deus tem prazer em fazer isto, né? Ele se sente bem, embora Deus não tenha paixões, né, como nós temos, mas a ideia de que Deus ele de fato sente alegria, né, em produzir este amor tão glorioso de escolher alguns para serem seus filhos, né? A adoção de filhos. Muito bem, irmãos. Vamos ler agora o parágrafo 4 ali. Vamos ler juntos? Esses homens e esses anjos, assim predestinados e pré-ordenados, são particular e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado, nem diminuído. Então, homens e anjos, está claro isso, né? Eles são predestinados e pré-ordenados. Por que a Confissão usa essas duas palavras? Porque a Confissão entende que predestinar tem a ver com os santos, com os justos, com o que nós chamamos eleitos. E o pré-ordenar tem a ver com os ímpios. Deus ordenou que eles fossem, como diz lá Provérbios 16, 4, criados para o dia da calamidade, né? Então, predestinação para os santos, pré-ordenação para os ímpios. O texto diz que é uma predestinação ou pré-ordenação particular. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela atinge indivíduos. Indivíduo, não é um grupo todo. Ela é particular porque ela tem a ver comigo, o Wendel, não é? Então ela me atinge diretamente. É uma eleição, sua eleição. Você foi eleito. O ladrão na cruz, mais uma vez, serve como ilustração. Ele, dentre todo aquele público ali, naquele momento foi demonstrado como sendo o salvo, o eleito, o justo. E ela é imutavelmente, né, imutável, porque uma vez salvo, salvo para sempre, como diriam os nossos irmãos batistas calvinistas, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Então, se Deus te chamou,
como eleito, você não perderá a salvação. É o quinto ponto, né, do que nós chamamos 5 pontos do calvinismo, que é a perseverança dos santos. Então, se Deus chamou, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, mostra que Deus não faz uma obra incompleta. Mais uma vez eu cito Jesus. Quando Jesus cura os olhos daquele cego, e aí Jesus fala, dá uma olhada aí, faz o exame de vista, né? Aí ele olha e fala assim, eu vejo homens como árvores, né? Aí Jesus, o grau não está bom ainda não, senta aí de novo, vamos. E aí vai lá e completa. Aí tem gente que fala, mas espera aí, Jesus curou meia boca, né? Fez um negócio mal feito, depois teve que consertar? Não, na verdade Jesus estava mostrando para o seu público que esta eleição ou esta salvação, ela é de fato, há nesta salvação um aspecto progressivo. Então, a cura ela é realizada, mas ao mesmo tempo a graça progride no indivíduo, porque a eleição não pode ser uma desculpa para uma vida impura. Então, se você é um eleito, a recepção da graça na sua vida, ela é progressiva. Você vai desenvolvendo a sua salvação com temor e tremor, certo? Você vai caminhando para a salvação, caminhando rumo ao progresso. Então essa é a ideia. Por isso Jesus fez esta cura por partes, né? Para mostrar, olha, eu curo, mas lembre-se de que há uma dinâmica nisso, né? Então, e o seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado nem diminuído. Quantos são, irmãos? 144 mil, né? Não, o pessoal chegar lá falando isso, você dá um jeito de sair fora deles, porque o povo é chato, né? Tem esse negócio de 144 mil não, né? Nós não sabemos. Quantos são os eleitos? Não sabemos. A Bíblia não diz, e falar sobre isso é especulação. Não sabemos, né? Quantos habitantes vão caber no céu? A Bíblia fala de multidões, não é isso que fala? Milhões e milhões e milhares de milhares. Se é milhões, já é mais de 144 mil, né? Essa matemática aí está meio ruim, não está? Então, vejam como que é importante a gente conhecer a Bíblia, né? Porque quando um testemunho de Jeová chegar para você e falar, é 144 mil, aí você mostra para ele esse texto. Se você quiser conversar com ele, né? Não sei se compensa, mas se você quiser, você pode dizer, olha, lê lá em Apocalipse, veja, né? São milhões, milhares, né? Como é que só 144 mil? Aí ele vai tentar te dar uma explicação, alguma coisa, falar que ali é simbólico, né? Né? Então, a confissão está dizendo, um número que não vai ser nem aumentado nem diminuído, ou seja, quem foi eleito, antes da fundação do mundo. Então isso não vai mudar na história. Por exemplo, não vai acontecer de Deus acrescentar, né? Falar assim, gente, podia ter escolhido fulano e acabei esquecendo, aí põe ele lá. Não existe isso. Deus escolheu, e quem está escolhido, quem não está escolhido, não está escolhido. Vamos ler esses textos aí para a gente finalizar, irmãos? João, né? Evangelho de João, 14, 16, depois 27, 28. João 10. João 10 é um texto também muito interessante, porque é o texto que mostra, né, o bom pastor e as suas ovelhas. João 10, 14 a 16 primeiro. Vamos ver? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Estão vendo? Então, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco.
Mas veja agora os versículos 27 e 28. Vamos lá. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Estão vendo? Então, aquelas que pertencem a Cristo não serão retiradas dele, perseverarão até o fim. Por isso esse número é imutável, inalterável. João 13, 18. João 13, 18. Vamos lá? Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Então aqui a ênfase é: pois eu conheço aqueles que escolhi. Eu conheço aqueles que escolhi. E finalmente, irmãos, 2 Timóteo 2,19. 2 Timóteo 2,19. Vamos lá? 2 Timóteo 2,19. Vamos ler. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Estão vendo, irmãos? Então, o Senhor conhece os que lhe pertencem, né? O Senhor conhece. E diz o texto aí na sequência do versículo: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Foi o que nós falamos. A eleição não pode ser justificativa para uma vida desregrada, né? A eleição envolve uma vida de santidade, envolve um progresso na graça, um progresso na fé. Irmãos, nós vamos então parar por aqui, né? Como eu disse, hoje foi apenas uma introdução, e eu peço aos irmãos que continuem, né, orando por esse estudo, por esse tema, para que Deus nos dê graça, né, de compreendermos com alegria, né, com gratidão a palavra do Senhor, esta boa teologia, né, de nossa doutrina, e que a gente possa, de fato, crescer, né, na graça e no conhecimento de Cristo, na graça e no conhecimento, né, daquilo que pertence ao Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.